Fala pessoal, vamos estudar mais um período histórico. Vamos estudar o período regencial da história do Brasil. Brasil Varonil, né? O que foi o período regencial? Foi um período de 1831 a 1840 que o Brasil não teve nem rei, nem presidente, nem primeiro-ministro, nem nenhum cargo executivo famoso. Nós tivemos regentes. Por quê? Né? Porque a gente, depois da abdicação do Dom Pedro I, a gente tem o Dom Pedro II com 5 aninhos de idade, né? Que ele ia governar? Ia governar só o parquinho da escolinha que ele frequentava, né? Porque não tem como governar um país com apenas 5 anos de idade, sendo que você sabe apenas soletrar e fazer aritmética básica. Então, muito difícil, né, para o nosso Pedrinho ser o rei do Brasil. Então a gente vai colocar o poder nas mãos dos nossos queridos regentes. A gente dá o poder, né, para entidades administrativas, né, principalmente do legislativo, tranquilo? Então a galera do legislativo vai aí ter um pouco mais de poder nesse período, ok? Qual que é o bendito ou maldito contexto da situação toda, né? Qual que é o contexto da parada? Como eu falei para vocês, a abdicação do Dom Pedro I, o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, tinha 5 aninhos, né? Então a gente vai precisar de um período provisório, tá? Um período de transição, ok? Esse é o principal, né? A principal bagaça do negócio, é um período de transição. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma grande expectativa em cima do Pedrinho, né? Todo mundo esperando o Pedrinho ser o rei de uma vez, né? O Pedrinho que estava aí aprendendo muitas coisas, o Pedrinho que vai aprender muitas línguas, vai aprender piano, vai aprender um monte de coisa louca, né? Pedrinho aí vai ser muito bem educado, né? E ele foi considerado então o órfão da pátria, né? Por quê? Porque né, o Dom Pedro I deixou o Brasil para ele, né? Então ele se tornou órfão aí, basicamente, né? Por ter a situação toda em suas mãos e tinha apenas 5 anos de idade. Por isso que a gente vai ter uma regência. Tranquilo? E a gente vai ter aí o tutor dele sendo José Bonifácio, que é o cara que vai guiar, vai ensinar, né, política para ele, vai mostrar para ele como que funciona o sorte do parlamento brasileiro da época. Tranquilo? Nesse período de transição, a gente vai ter aí muita gente considerando o período mais conturbado da história do Brasil, tá? Não sei se foi o da história do Brasil, mas com certeza foi o período mais conturbado do Império, tá? A gente vai ter aí muita loucura. A gente tem golpe nesse período. É um período muito interessante, ele é tão denso, né? É um período que tem golpe, tem disputa por poder, tem chacina, tem escravidão, tem tudo, né? Tudo que pode acontecer na história do Brasil tem no período regencial, né? A gente tem instabilidade política, né? Grupos diferentes disputando poder, revoltas sociais brutalmente, né? Controladas com a força. A gente vai ter, no fim das contas, que é uma frase do Benassim, meu professor Rafael Benassi, né, que ele diz que o período regencial é uma monarquia sem rei, né, obviamente, né, o rei ele não pode governar, ele tem 5 anos de idade, que funciona como uma república, mas sem presidente, porque obviamente não pode ter presidente, porque é uma monarquia, mas ao mesmo tempo, né, não tem rei, né, mas ao mesmo tempo funciona como uma república, porque, né, basicamente a gente tem aí algumas pessoas controlando, mas elas não são rei, então uma loucura generalizada, tá? E tem Constituição, né? Então, muito louco esse período, né? Por isso que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Tranquilo? A gente tem aí 4 fases do período regencial, né? Olha só que loucura, velho. Pra tu ver como é um período muito louco, né? O período, né, de 9 aninhos ou 10 aninhos aí tem 4 fases, né? Então a gente tem primeiro a regência trina provisória, que era a provisória do provisório, né? Redundante pra caramba. Depois a gente vai ter, né, a organização, então, a regência trina permanente, de 31 a 35. Depois a gente vai ter, né, já não funciona esse negócio de regência trina, né? 3 pessoas é demais, tem que ser só uma. Aí coloca lá o Padre Feijó para fazer, né, uma regência una, de 35 a 37. O Padre Feijó tava ficando velho, né? Tava com problema, tava de saco cheio, abdicou, né? Daí a gente tem que achar outro cara e a gente vai ter a regência una do Araújo Lima de 37 a 40. 40 esse ano que acontece o golpe da maioridade, né? Acaba o período regencial, vem Pedrinho, nós precisamos de você. Tá? A gente vai ver tudo isso com mais detalhes. Essa aula, o foco mesmo é tu entender esse contexto e tu entender quais eram as tendências políticas, né? A gente tem 2 partidos da época, o Partido Restaurador e o Partido Liberal, tá? O Partido Restaurador, ele tem uma vida curta.
Porque o principal, meu Deus, é uma tristeza, né? A principal motivação de vida desses caras, ela acaba em 1834. Basicamente, os caramurus, ou restauradores, eles eram portugueses, ou descendentes de portugueses, né? E eles eram conservadores e absolutistas. O maior objetivo deles era trazer o Dom Pedro I de volta para o Brasil, tá? Isso vai dar certo? Nem um pouco, porque em 1834 ele morre. E aí, o que que tu vai fazer, meu querido? Né? É uma tristeza, realmente. Eles perdem a motivação de vida deles, né? E aí o grupo restaurador acaba, né? Eles vão se dispersar. Alguns vão virar liberais moderados e outros vão virar liberais exaltados. Na verdade, não, né? Nenhum deles vai virar liberal exaltado, porque eles são muito conservadores. Então, provavelmente, eles vão abranger essa área mais de liberais moderados ou chimangos, tá? Eles são chamados de chimangos. Ah, uma curiosidade interessante, eles são chamados caramurus, os restauradores, porque eles tinham uma revista chamada O Caramuru, tá? Uma revista, né, que corria na época entre eles, tá? Os liberais moderados, ou chimangos, eles são principalmente proprietários rurais, né, do Rio de Janeiro, tá? Então eles são muito centralizadores, eles querem que o poder fique centralizado no Rio de Janeiro nas mãos do regente e, porventura, do imperador Dom Pedro de Alcântara, tá? Eles são monarquistas, eles querem que continue a monarquia, não querem uma república, e eles querem manter a ordem social, né, o escravismo e tudo mais, né? Eles vão compor a maior força política da época, os liberais moderados, tá, galera? Então, a maior parte do parlamento vai ser liberal moderado. Além deles, nós temos aí os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas, principalmente no Rio Grande do Sul, ou jurujubas, tá? Os jujubas, eles eram o quê? Proprietários de terras de outras regiões que não o Rio de Janeiro, principalmente, né? Então, o que que eles queriam? Eles queriam um federalismo. O que é um federalismo? É você dar mais autonomia para as províncias ou estados. No caso do Brasil, não existia essa característica de estado, né? Existia a característica de província, né? Os estados de hoje eram províncias, né, do ontem, tá? Do período regencial. Então a gente vai ter aí esses estados podendo criar leis, podendo ter maior autonomia. A gente vai ter um estado-nação, o Brasil, descentralizado, tá? Liberais moderados querem centralizar o Brasil no Rio de Janeiro, liberais exaltados querem descentralizar o Brasil entre as províncias. Beleza? O que que vai acontecer? Quem que são essas pessoas? São basicamente, né, os grandes proprietários das províncias que queriam ter mais poder, né, a classe média e urbana do Brasil de maneira geral, alguns setores do exército, principalmente os mais pobres, né, as pessoas republicanas e federalistas de maneira geral, tá? Alguns eram pró-democracia, né? Uma pequena parte era republicana, pró-democracia, valores do direitos do homem, do cidadão e tudo mais, né? E algumas, né, queriam a abolição da escravatura, obviamente que essa era uma ideia que não era corrente entre os principais líderes do parlamento, tá? A maioria dos líderes do parlamento, eles eram liberais moderados, e os exaltados, né, os liberais exaltados, eles não queriam, né, do parlamento, não queriam abolição, porque eram grandes proprietários de terra, tá? E eles se aproveitavam do sistema de plantation, né, o sistema de escravismo, monocultor, latifundiário e tudo mais. Beleza, galera? Vai para a próxima aula, então, que a gente vai ver as fases, como que foi cada uma das fases do período regencial. Espero você lá. Beijão!